Senhor te trouxe até aqui. Talvez seria impossível de você ser curado, ser transformado, ser restaurado. Mas o Senhor te trouxe aqui. Então você vai cantar isso de todo o seu coração. Você vai cantar isso de toda a sua alma. Aquilo que parecia. Declara. Declara, declara. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Cadê o milagre? Cadê o milagre? Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Levanta suas mãos. Declara comigo, Deus. Fala, Deus. Vem sobre nós. Fala, Deus. Vem sobre a minha casa. Fala, Deus. Vem sobre a minha família. Fala, Deus. Nessa manhã, não nos negue o teu fogo, a tua presença. Você pode aplaudir ao Senhor? Pode se sentar. Aleluia. Amém? Quem está vivo diz amém. Quem está cansado diz amém. Você é sincero, né? Glória a Deus. Quem está firme diz amém. Quem está feliz com Jesus diz amém. Assim é bom, não é? Amém? Antes de começar, eu falei isso na quarta-feira, eu vou voltar aqui a repetir. Na verdade, eu gostaria de externar minha gratidão a todos vocês que estiveram, né, conosco nesse evento da rua no domingo passado. Aleluia. Foi uma bênção, irmão. Foi muito bom mesmo. A gente tem a visão de que superou as nossas expectativas. É quando você começa a escutar de pessoas que são de fora, que não frequentam a igreja, que não estão em âmbito de igreja, e elas comentam sobre tudo aquilo que houve lá. E as pessoas parando, pedindo oração, não é? E pessoas também sendo ministradas, né, pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Então nós já temos uma certeza, irmão, que nós jogamos uma semente naquele lugar, nesse lugar. Nós jogamos uma semente na nossa cidade. E isso é muito importante porque nós vivemos nesse local. Nós vivemos nesse local. E se nós somos uma igreja local, essa cidade precisa saber, irmão, que existe uma igreja nesse local aqui, nessa cidade. Aleluia! Você está entendendo? A gente sabe que existem diversas outras igrejas aqui também. E glória a Deus por isso. Isso é muito importante. Mas nós precisamos fazer mais do que 4 paredes. Nós precisamos sair. Isso sempre foi uma característica nossa como igreja. Nós sempre vivíamos na rua pregando o Evangelho. Então nós sempre estávamos dentro das comunidades pregando. E aí a gente abre um monte de coisa, né, irmão? Você pega uma liberação dessa, tomara que a Câmara continue liberando a gente, não é? Depois do que aconteceu, não é? Tomara que eles continuem liberando a gente. Mas a mente, ela abre um leque de coisas para você fazer. Então aí, meu irmão, eu já vou ser um pouquinho mais abusado, dizendo assim, né? Eu vou um pouco mais ousado. Vou falar ousado, né? Ousado. Ousado. Vou falar ousado. Eu já tô vendo, irmão, pro próximo ano, mês que vem tem de novo, amém? Amém. E mês que vem, irmão, vou fazer algo naquela rua lá, mas vai chamar a atenção. Eu já tô vendo aí os insufláveis, irmão, para botar gigante naquela rua para as crianças. Aleluia. Eu não sei se eles vão liberar. Em nome de Jesus. Mas a gente vai colocar insuflável lá na rua, irmão. E a gente vai fazer com que essas crianças
elas brinquem, né? Com os pais, a gente viu que tinha muita criança andando na rua. E a gente fazia isso lá. Eu lembro que uma vez a gente foi pedir, né, para um dono lá de uma comunidade, né? Lá no Rio, onde a gente pregava, a gente falou assim, cara, a gente pode entrar com ônibus aqui, a gente vai ter que ver muita gente, precisa botar um ônibus aqui para dentro. Ele falou a seguinte coisa pra gente, eu não esqueço disso. Ele falou, quanto mais gente, melhor. Eu falei, pronto. Aí e era o dia todo, que a gente começava de manhã, a gente botava pula-pula, as coisas todas para criança, bazar, medidor de pressão, pessoal medir pressão, tirar glicose, a gente fazia um monte de coisa lá. Muita coisa a gente fazia. Cortar cabelo. E aí a gente fazia isso tudo dentro das comunidades. Aí eu falei assim, cara, se a gente fazia lá, por que a gente não faz na rua aqui também, não é? Vamos ver se a gente consegue botar aí, pedir a câmera para liberar para o pessoal cortar cabelo também, medir a pressão. Vamos fazer uma bagunça nessa cidade, né? Obra não falta. Uma bagunça santa, amém? Amém? E depois de tocar louvor, tocar um tuque escrito aí, não, vigia. Tem que ser só louvor, porque o mundo espiritual já está aberto ali, a gente prega. Então eu conto com você, amém? Próximo mês. Você que não teve nesse último agora, irmão, participe. É muito legal, é muito importante, não é? E eu queria muito, irmão, dentro disso tudo, nós temos uma visão de quê? De que hoje nós usamos, naquele dia, nós usamos o equipamento de som da igreja. Nós pegamos o equipamento de som da igreja e usamos lá. Só que o equipamento de som da igreja, irmão, daqui a uma hora vai começar... Se a gente ficar fazendo isso todos os meses, daqui a uma hora o som da igreja aqui, ó, a gente pegou tudo aqui e levou. Daqui a uma hora esse som vai, ó... Vai dar problema. Tá entendendo? E aí o que eu tive a ideia? Da gente se tornar um patrocinador dessa obra. E você separasse uma oferta só para as caixas de som. Nós vamos comprar caixa nova, vamos colocar caixa nova. Isso daí só vai ser para a rua. Você está entendendo? E isso é um investimento para o reino. Então esses equipamentos aí vai ser usado para a rua e para o encontro com Deus. Eu quero muito fazer um encontro com Deus esse ano. Glória! E aí eu falei, o pastor Cássio ficou sabendo, você conhece o pastor Cássio, né? Aquele jeitinho dele. Ele ficou sabendo que nós fizemos um evento na rua. Aí ele falou assim, Rafael, vamos fazer também quando eu estiver aí. Falei, calma. Falei assim, calma. Calma, porque o Senhor vem, faz tudo que tem que fazer e vai embora. Depois sobra pra quem? Pra mim. No tio teve uma vez que ele veio, irmão, o pessoal ficava me parando no mercado, falando assim, me tira uma dúvida. Por que aconteceu isso comigo? Eu falei, caramba, o pastor Cássio me botou numa situação agora. Aí eu falei, o senhor, a gente vai fazer, mas o senhor está proibido de pregar libertação. Mas que isso, pastor? Porque eu sei que o senhor se empolga, aí o senhor vai começando a fazer mais. Eu falo, calma, vamos com calma. Então, irmão, essa é a nossa missão, pregar o evangelho. E agora que Deus abriu essa porta, nós vamos continuar pregando nas ruas, amém? Porque esses dias também eu fui pegar algumas mercadorias de livraria e tem um jovem lá, um homem lá, e aí eu estava conversando com ele, ele falou assim, pastor, a gente está tentando já há muitos meses fazer esse evento na rua, mas a Câmara Municipal da nossa cidade, ela sempre bloqueia, proíbe. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, por causa das outras religiões, ele tem medo de dar choque, de ter problema, conflito. Eu falei, rapaz... Aí eu falei assim, quer um seguinte, eu tirei print da lideração nossa e dei a ele. Ele falou, leva isso aqui e mostra para eles. Vamos ver o que eles vão falar. Porque realmente, assim, por um lado a Câmara fica preocupada, porque nós, irmão, conforme a igreja Portugal está crescendo, está surgindo outras religiões. Então a gente tem sempre que ficar ligado. Então, tudo que aconteceu naquele dia, no domingo passado, teve gente de outras igrejas também, glória a Deus por isso. Teve pessoas que apertaram a nossa mão e falavam assim, o senhor tem coragem. A gente ficou com medo de ir, mas o senhor tem coragem. Eu falei, rapaz, às vezes não é nem coragem. É necessidade. Não é coragem, irmão, é necessidade. Você precisa entender a necessidade que o mundo está vivendo. E a igreja, ela precisa entrar nisso. Amém, Senhor. E aí eu, como não sou bobo nem nada, falei, seu Paulo, tu é o chefe da segurança. Você conhece o Paulo, né? Seu Paulo é o seguinte, é cara... Fica de pé. Fica de pé, seu Paulo. Mal o pessoal sabe que ele distribui balinha. Nem espalha.
Ainda bem que você sabe, né? Mal sabe, né? Ah, seu Paulo, não sei o que, sei que lá. Toma aquela balinha, irmão. Aí ele foi lá, com a segurança toda lá para organizar, porque a gente tem que ficar, irmão, vigilante. Trabalho de rua, você tem que estar vigilante o tempo inteiro. Foi maravilhoso, mas tem algumas coisas que a gente vai precisar ajustar para o próximo, amém? E isso nós vamos falar na reunião dos voluntários. Amém? Então, agradeço a você pela ajuda. Vou rápido, eu tenho só 3 minutos, porque hoje tem conferência de mulheres. Eu já começo a mapear que tem um monte de mulher que não veio no culto hoje. Um monte de gente. Aí à tarde eu vou apertar a mão e falou, pai do Senhor. Estava trabalhando. Amém. Então liberada, porque a tarde vai passar a tarde toda. Pô, pastor, por que o senhor não falou isso antes? 1 Samuel, capítulo 30. Pega a sua Bíblia aí. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, versículo 1. Era para eu ter ministrado essa passagem há muito tempo. Mas sempre que eu pensava em ministrar essa passagem, o Senhor ministrava outra no meu coração. Quem achou diz amém? Amém! Quem não achou, fala misericórdia. Quem achou, diz amém. Amém! Quem não achou, fala EBD. EBD. 1 Samuel, capítulo 30, vamos lá. Eu preciso que você leia junto comigo. Você está com a Bíblia aí? Amém! Aqui também está fácil, né? Vamos ler. Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziglag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe, incendiado a cidade de Ziglag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas o levaram consigo. Quando prosseguiram o seu caminho, ao chegarem a Ziglag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo. E viram que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz. O quê? O que eles fizeram? Choraram em alta voz. Até não terem mais força. As mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a qual fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Davi o quê? Fortaleceu o Senhor, seu Deus. Davi o quê? Fortaleceu-se no Senhor, seu Deus. Passa. Vamos lá para versículo 16. Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Quando Davi atacou? No dia seguinte. Desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou nada, amém? Não. Ah, você está acordado. Davi recuperou Tudo. Davi recuperou Tudo. Davi recuperou Tudo. Vira pro teu lado, teu irmão, e fala: hoje Hoje é dia de recuperar tudo. tudo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode ser um profeta para a vida dessa pessoa? Fala assim: hoje é dia de recuperar tudo. Aleluia. Glória a Deus. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada
faltou. O quê? Nada faltou. Vamos lá. Nem jovens, nem velhos, nem filhos, Aleluia. nem filhas, nem bens, Aleluia. nem qualquer outra coisa que fora levada. Aleluia. Davi recuperou Tudo. Aleluia. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder cultuar o Senhor. Pelo privilégio de poder vir à sua igreja, pelo privilégio de poder abrir a Bíblia, poder prestar um culto a Ti. Quantos hoje, ó Deus, fora do mundo, por mundo espalhado, não podem prestar um culto ao Senhor, porque estão em momentos de perseguição, de guerras. Ó Deus, mas nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha guardar todos aqueles que querem, têm um desejo de prestar um culto a Ti. Nós sabemos, ó Deus, que guerra, ó Deus, são sinais bíblicos. Ouvirá rumores de guerra. E nós estamos vivendo num mundo, ó Pai, em guerra em todos os lados. Mas nós estamos aqui, Pai, como a igreja, como as prudentes, ó Pai, que estão com azeite preparado e as lamparinas acesas. Nós pedimos que o Senhor venha guardar o nosso coração, o Senhor venha nos livrar de todo mal, que a palavra que for lançada aqui nessa manhã, Pai, venha cair em terra fértil. Eu repreendo todo ladrão de semente nessa manhã, em nome de Jesus, e amém? Amém. Irmão, eu posso pedir uma ajuda a você? Amém. Posso? Amém. Aqueles que gostam de ir muito ao banheiro e beber água, segura. São só 3 minutos. Segura. Só se for em último caso você fala assim, pastor, não estou aguentando mesmo. Pode ir. Mas fora isso, irmão, fica sentadinho. Ouve a palavra. Tira essa questão de distração. Desliga o telemóvel, coloca o telemóvel em modo avião. Faz alguma coisa. Porque a gente às vezes entra na igreja e fica muito distraído. A gente presta atenção em qualquer coisa que acontece lá do irmão. Bucejou, você já está assim, tá com sono. Você fica distraído. Não, fecha, segura um pouco. Tem que ter reverência à palavra do Senhor, amém? Amém. Então vamos lá a palavra. Irmão, nós estamos lendo um texto da qual Davi, ele está numa cidade chamada... Deixa eu ver se você leu o texto. Ele está numa cidade chamada... Para você entender esse texto, você precisa entender um pouco também do contexto, não é? Por que Davi foi parar num território filisteu? Por que Davi está naquele local? Eu gosto muito dessa passagem, irmão, porque ele revela tantas coisas profundas que Davi ele passou. E eu, particularmente, eu sou uma pessoa apaixonado pela história de Davi. Se você das pessoas que o Senhor mais gosta de falar, das pessoas que o Senhor mais gosta de ministrar, irmão, eu tenho um apreço, um carinho muito grande por Davi. É óbvio que eu amo. Jesus, ele está acima de tudo. Eu gosto muito de falar sobre Davi, gosto muito de falar sobre Paulo, mas Davi, ele tem uma figura, ele é uma figura muito importante biblicamente. Para você ter ideia, em Israel ele é considerado até hoje o maior rei em Israel. Antigamente Israel tinha uma estátua de Davi. Só que por um tempo eles arrancaram o nariz, porque o pessoal ia para a estátua, os judeus iam para a estátua de Davi e adorar a estátua. Para você ver o nível de idolatria que Davi tinha. Então, quando eles viram que eles estavam adorando muito Davi, o que eles fizeram? Eles removeram a estátua de Davi. Eles esconderam, guardaram, porque eles estavam vivendo um tempo de idolatria. Só que hoje, você chegar em Israel, uma sinagoga, ela é dentro do túmulo de Davi. Está lá o túmulo de Davi, e dentro do túmulo de Davi é uma sinagoga, onde os judeus vão lá fazer os seus momentos religiosos. Então, para você ver o nível como era Davi, e Deus também vai testemunhar quem Davi ele é. Ele é o homem segundo o coração de Deus. Então, quando nós falamos a respeito de Davi, nós vamos ver um jovem, não é? Da casa de Jessé. Cuidador de quê? De ovelhas. Jessé tinha os seus outros filhos, todos eram militares. Serviam ao exército de Saul. Só que Davi não. Davi, ele era o quê? Um cuidador de ovelha. Ele era um pastor, um garoto novo. A Bíblia ela vai dizer que quando Deus rejeita Saul, irmão, não é porque Saul ele não foi escolhido por Deus, ele foi ungido por Deus. Mas quando ele ainda está num processo de aprovação, eu quero que você entenda, Saul, ele é reprovado por ele ter desobedecido uma ordem do profeta. Então, quando ele desobedece uma ordem do profeta, Deus também rejeita Saul como rei.
Só que o povo, antes de Saul ser rei, o povo pedia o quê? Um rei. Eles viam as outras nações, os amalequitas, os filisteus, eles viam os amorreus, eles viam os jebuseus, eles viam todos os zeus. Tá entendendo? Eles tinham uma figura de rei, não é? Eles tinham uma figura de rei. Então eles tinham quem? O rei. Eles tinham uma direção de um reino. Era um rei. O povo de Israel viu que eles não tinham. Eles falaram o seguinte: dá um rei pra gente. Levanta um rei pra gente. Só que Deus não queria, preste atenção, Deus não queria que fosse levantado reis para os israelitas. Por quê? Porque o rei deles era Deus entrava na guerra com eles. Deus pelejava com eles. Deus direcionava eles. Só que eles queriam uma figura humana. Já que eles querem uma figura humana, Deus vai falar com Samuel. Samuel, não foi a você que eles rejeitaram, foi a mim quando pediram um rei. Olha só. O nível de Deus, como o nível de relacionamento com Deus. Por isso que nós temos um Deus que ele é muito ciumento. Ele não gosta que você troque a adoração a ele por outros lugares, por outras coisas. Deus, ele não gosta disso. Então, quando eles pedem um rei, Samuel, ele vai unge Saul como um rei. Saul, ele começa a liderar. Só que Saul, ele não... Isso daqui é muito poderoso. Só que Saul, ele não tinha um espírito de adoração. Saul, ele não era uma pessoa que foi criada num ambiente de adoração. Já ao contrário de Davi. Davi, mesmo que os pais não adoravam a Deus, Davi não tinha problema. Pegava a harpinha dele, ia para onde? Para o campo, cuidava das ovelhas e ficava lá. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. E nada me faltará. Aleluia. Ele olhava para as ovelhas, olhava para Deus e descia a inspiração de Deus para ele. Então Davi, ele não precisou de uma escola profética. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que quando Saul ele é ungido a rei, a primeira coisa que ele faz é descer para uma escola profética. Ele entra naquele local onde os homens estão profetizando e ele começa a profetizar. Nós identificamos duas questões. Saul foi criado, Davi era. Meu Deus. Saul foi formado, Davi era a essência dele. Meu Deus. Davi não precisa, presta atenção, Davi não precisava vir no culto de domingo para adorar o Senhor, não. No trabalho dele ele estava, o Senhor é meu pastor. E nada meu Deus. Saul não, eu preciso de um ambiente para eu adorar. Davi não, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Saul era totalmente diferente de Davi, mas Deus já tinha olhado para Davi. Existe uma linha muito... Você não pode dizer que é verdade ou que é mentira. Existe uma linha que diz, né? Os historiadores dizem que quando Saul foi rejeitado a rei, Davi não havia nem nascido. Existe essa linha, não é certo essa linha. Mas, biblicamente falando, a Bíblia vai dizer que quando Saul ele rejeita, ele desobedece a Deus, Samuel Saul agarra Samuel e arranca uma parte do manto de Samuel. Quando ele arranca uma parte do manto de Samuel, Samuel vira para Saul e fala assim: o Senhor hoje está arrancando você do trono. Meu Deus. Cara, olha que poderoso, irmão. O profeta, quando falava, era um temor terrível. Hoje em dia, Jesus, só Jesus na casa. Quando o profeta falou, eles arrancaram, ele arrancou o manto de Samuel. Samuel sentiu na hora, virou e falou: como você arrancaste o meu manto, hoje o Senhor está arrancando o seu trono. Porque o Senhor já escolheu um rei para te substituir segundo o coração dele. Eu quero que você entenda algo muito poderoso aqui. É que Davi, se Davi não havia nascido,
quando Deus rejeitou Saul, eu quero entender, eu acredito na palavra de Jeremias, que antes de você ser formado no ventre da sua mãe, eu já te escolhi. Deus olhou, e também Zacarias vai dizer que o nosso espírito, ele é formado dentro de Deus. Já que Saul foi rejeitado, Deus falou, vou formar alguém dentro de mim. E esse alguém dentro de mim será rei. Eu vou formar alguém segundo o meu coração. Então Deus falou assim, eu preciso só de um homem e de uma mulher, para que eu sopre o meu espírito sobre esse garoto. E esse garoto se torne rei. Davi não sabia nem que ia ser rei. Estava lá no cantinho dele. Mas ele estava na fase de quê? De treinamento. Posso abrir um parênteses aqui? Amém. Posso? Posso? Você não vai ficar chateado comigo, não? Sabe qual é o nosso maior problema? É que nós levantamos a mão e falamos assim, Senhor, eu quero te servir. Eu quero trabalhar, o Senhor me chamou para ser pastor. Eu estou falando da minha parte. Quando o Senhor me chamou para ser pastor, a primeira coisa que eu fiz é me dedicar àquilo que o Senhor me chamou. Como? Irmão, se você for, você pode falar, você pode ir na minha casa. Você vai ver uma estante cheia de livros caindo. Ela já caiu. Por quê? Porque eu entendi o meu chamado. Se eu entendi o meu chamado, eu vou investir naquilo que o Senhor me chamou. Eu posso comer um lanche, mas eu compro um livro. Eu posso não fazer isso, mas eu compro alguma coisa. Quando eu vou pegar as coisas para comprar para a livraria, a maior parte já é meu. Eu falo assim, rapaz, onde que eu vou tirar lucro disso? Lugar nenhum. Mas por quê? A gente tem esse costume. Por exemplo, nós temos pessoas aqui que são empresários. No seu ramo, você não se especializa para ser o melhor na sua área? Sim. Não é? Não é, Lucas? Não é, Stephanie? Eles ali estão em tudo. Se especializam. Eu falei para ele, rapaz, Deus vai tornar vocês tão prósperos. Amém. Porque eles estão se dedicando, irmão. Mas a gente não se dedica? Você que é de outras áreas, eu faço não sei o que, faço não sei o que lá, eu corto o cabelo. Você vai se dedicar quando? Vai fazer cursos e mais cursos, amém? E por que na obra do Senhor a gente não faz? Meu Deus. E por que para as coisas de Deus a gente não faz? O Senhor me chamou para pregar. Mas está estudando? Agora eu vou firmar um compromisso com vocês aqui de altar. Eu estou firmando um compromisso de altar. Se for livros que você deseja acadêmicos, eu não vou cobrar muito caro para você. Vou te dar desconto, vou botar o preço lá embaixo. Livros acadêmicos. Livros acadêmicos. Porque eu quero que você no seu ministério. Você está entendendo? A gente investe tudo. Não, Deus me chamou para pregar. Deus me chamou para cantar. Deus me chamou para tocar. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para fazer isso. Deus me chamou para ficar na portaria. Deus me chamou para ficar na mídia. Deus me chamou para ficar nas crianças. Eu tenho que falar tudo, senão não dá problema. Deus me chamou para ficar no fraudário. Deus me chamou para ficar para um monte de lugar. Mas está se especializando para isso. Não, sabe por quê? Porque você só está no hobby. Que você obrigação procurar compulsão de me usar para isso. Chamo para ficar, eu vou fazer o meu melhor para para ficar no ministério de louvor, eu vou me especializar. O que o Senhor tem para me falar, para mim poder me especializar no louvor? Sabe por quê? Porque a gente vem de uma raiz que é de quê? Os levitas. Vocês sabem quem são os levitas? Sabe o que é levita, que é tangedor, o que é adoração? Às vezes não sabe. Sabe o que é levita? Levita, eles eram a pessoa que ficava na porta. Sabe o que os levitas faziam? Eles limpavam o templo. Eles serviam no templo. Levita, e quando tinha guerra, sabe para onde eles iam? Para a frente da batalha. Você está entendendo o que eu estou falando? A gente está pegando o que a Bíblia está dizendo e a gente está distorcendo. Por isso que Pedro, ele vai dizer algo claro sobre Paulo. Probleminha entre eles. Probleminha aí. Mas isso deixa
se fosse na visão da mentalidade calvinista. Só que Pedro ele vinha e falava assim na carta dele: as cartas do irmão Paulo é muito boa, mas é meio difícil de compreender. Olha o que ele vai falar. E eles estão usando esse tipo da mensagem de Paulo para trazer controvérsias. Como? Eles estão pegando o que o apóstolo Paulo está dizendo e está fazendo da vontade dele, não que a Bíblia está dizendo de fato. Eles, né? Escuta, então eu quero que você entenda que Davi, mesmo que ele ainda não tenha se colocado como rei, ele estava se preparando. Ele não sabia, mas o Senhor estava preparando ele, porque o Senhor queria um reinado de adoração. O Senhor queria um reinado de busca. O Senhor queria um reinado que tivesse o coração dele. O Senhor queria um reinado que adorasse totalmente ele. Então, quando Davi ele é ungido a rei, preste atenção, ligou um alerta lá na casa de quem? Lá no palácio de quem? De Saul. Por que ligou um alerta lá? Saul começa a manifestar. Meu Deus. Ficar endemoniado. A Bíblia vai dizer, irmão. Ele fica endemoniado. É maluco. Começou as guerras dele. Pode ajudar ele. Quem é? Davi. Olha Deus fazendo a ponte. Meu Deus. Deus é terrível, não é? Você lá não sei da onde do mundo, Deus fez a ponte para você cair aqui. É verdade. E quem é daqui, Deus fez a ponte para você cair aqui também. Né, Beto, Inês, Felipe, Laura. Tem mais aí? Que Deus abençoe. Então, o Senhor fez a ponte. Como que o Senhor faz a ponte? Irmão, eu quero entender que Deus cria circunstâncias. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Deus cria momentos para apresentar quem é Davi. Deus não vai trazer Davi, presta atenção. Lógico que Davi vai derrubar o gigante, amém? O gigante vai promover Davi, amém? Amém. Vai promover Davi. Mas Deus levou Davi para mostrar para o reinado de Saul: olha, Saul, não é pela tua força, é quando você adora. Aleluia. Tem algum jovem que tem lá da casa de Jessé, um jovem que toca harpa, traz ele. Podiam ter levado o quê? Profeta, não podia? Chama um profeta para cá, chama alguém, chama Samuel, chama alguém para vir aqui. Não. Samuel deve ter pensado: a minha época, ó, acabou. E agora? Está na hora de Davi aparecer. Lembra Davi, irmão? Quando Davi começava a tocar harpa, o espírito de Saul saía. Maligno de Saul saía. Você está entendendo o que eu estou falando? Você sabe que tem muita gente que fala assim: pastor, quando eu escuto um louvor, parece que a minha alma se acalma, não é? Você vê ímpio falando isso, não vê? Pessoa que nem serve a igreja falando isso, não vê? Mas por quê? Porque tem poder. A gente não pode ir contra a palavra, tem poder. A adoração ao Senhor tem poder de transformar e mudar vidas. E é isso que você entende. Por isso que quando você chega aqui na igreja, está ministrando louvor, está cantando louvor, irmão, se joga mesmo. A gente fica assim, o que o irmão do lado vai pensar? Irmão, não quer saber não, por isso que eu sento na frente. Eu sempre gostei de sentar na frente, irmão. Quando não era pastor, eu sempre gostava de sentar na frente. Eu queria estar perto aqui para ouvir. E quando não tinha espaço, sentava no chão. E até hoje, se tiver que sentar no chão, eu sento para ouvir. Mas eu preciso entender o quê? É que quando Davi foi chamado, ele começou o ministério dele. Deus levanta um gigante. Quem levanta o gigante? Irmão, todos os outros estavam com medo. Eu fiquei me indagando, eu falei assim: Deus, por que o Senhor foi na casa de Jessé? Tanta casa que tinha para lá. Por que o Senhor foi na casa de Jessé? E aí você vai olhar na casa de Jessé, todos os filhos de Jessé, eles têm o quê? Porte militar, não é?
O único que não tinha? Davi. Aí Deus, como Deus quer fazer, Deus não escolhe por porte militar. Glória a Deus. Deus não escolhe por porte militar. Deus, por isso que Deus, quando vai mandar de Samuel lá, Deus vai falar para Samuel: Samuel, Ah, Jesus, meu Deus. não olhe a aparência. Não olhe a aparência. Eu vejo O coração. e o Glória a coração. Deus, Por isso que Deus falou: eu vejo o coração, e o meu coração não está neles. Meu Deus. O meu coração está lá no campo. Meu coração está escando. Você vai falar: tem mais alguém? Ah, tem o caçula, mas ele está no campo. Eu não vou sentar à mesa enquanto esse garoto não chegar aqui. Quando ele chega, senta aí. Quando Deus fala: é esse, Samuel. Ele unge Davi, a história de Davi começa a mudar. Mudou totalmente. Depois que Davi derruba o gigante, que virou um exército do outro lado, dos filisteus, e o exército de Saul desse, quando Davi derruba o gigante, Deus não só apresentou Davi para o exército inimigo, Deus apresentou Davi para o exército amigo também, que futuramente se tornaria inimigo. E aí Davi agora ele começa a entrar no campo e se torna um dos comandantes do exército de Saul. Guerreiro. Davi ia para as guerras, mano, era implacável. Davi ia para a guerra, destruía. Davi podia sozinho, ele matava 1000 homens. Davi, quando ele ia para a guerra, ele conseguia destruir tudo, porque Davi começou a entrar no centro da vontade de Deus. Aleluia, Senhor. Davi começou o quê? Entrar no centro da vontade de Deus. Eu preciso que você fale, porque eu estou vendo gente que está quase dormindo. Aí você vai, hoje eu vou fazer você gritar. Você acordar, então você vai acordar alguém. Davi agora está no Centro da vontade de Deus. Muito bom, obrigado. Escuta. E agora, Davi começa a entrar nas guerras, aí começa a musiquinha. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Rapaz, se eu sou Saul, eu vou ser bem sincero. Se eu sou Saul, eu ia falar: eu vou entrar em guerra pra quê? Se Davi tá matando dezenas de milhares, deixa Davi na frente, meu irmão. Só que Saul já estava desviado, irmão. Saul já estava desviado. E aí, quando a população, o ego de Saul cresceu, porque não estava cantando para ele, estava cantando para quem? Para Davi. E aí a Bíblia vai dizer que existe Jonathan, filho de Saul, que se aproxima de Davi, se torna amigo de Davi de alma. E aí algumas pessoas distorcem para falar um monte de besteira por aí. Se você me que você me entende, umas heresias por aí. E aí, eu quero que você entenda algo aqui que é muito interessante. É que agora Davi vai começar, irmão, não Davi, mas o céu vai começar a afastar Davi de Saul. Fala assim: por quê, pastor? Por quê, pastor? Fala assim: por quê, pastor? Porque a única referência terrena, presta atenção, a única referência terrena que Davi tinha de rei era quem? Saul. Deus não queria que Saul fosse referência de reino para Davi. Meu Deus. Sabe o que Deus faz? Sai! Começa a perseguição. Saul lança contra Davi, Davi foge, se escapa e foge. Agora Davi ele vai viver como um fugitivo. Por quê? Porque ele está no centro da vontade de Deus, irmão. E você vai achando que o centro da vontade de Deus é lugar confortável. Meu Deus. O problema é esse, que a gente acha que está tudo muito bom, a gente está no centro da vontade de Deus. E às vezes não está. Você só está na tua zona de conforto. Meu Deus. Mas hoje é dia de sair da zona de conforto. Caraca, só tem 2 minutos. 2? Só passou 1 minuto. Sair dali. Deus tirou Davi dali. Por que Deus tirou? Deus não queria que Davi ficasse olhando muito para Saul. Agora o que Davi vai fazer? Vai ficar como fugitivo. E Davi e Saul como perseguidor. Irmão, eu quero que você entenda muito claro isso aqui. É que Saul, ele deveria ter focado no reino dele. Ou pelo menos tentar se consertar com Deus para ter uma morte digna. É verdade ou mentira? Cara, já que Deus me rejeitou, ele tá me tirando, já me tirou do trono, só falta alguém ocupar, ele já me tirou.
eu vou tentar me consertar. Não, o que ele fez? Vou matar Davi. Ele procura matar Davi. Sabe por quê? Porque ele perdeu tantas as forças procurando matar Davi. Davi perdeu se escondendo. A Bíblia vai dizer que Davi ele se esconde numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Quando Davi ele se esconde nessa caverna, a Bíblia ela vai relatar que chegam os homens para seguir Davi. Só gente boa. Não. Só gente boa. Começa os rejeitados, os endividados e insatisfeitos. Vamos colar com Davi. Só gente boa. Acho que Deus estava falando assim, Davi, é tua escola, é tua escola. Deus estava falando, Davi, essa é a tua escola. É aqui que eu vou começar a te forjar. Meu Deus. É aqui que eu vou começar a te tratar. Porque é muito fácil você lidar com gente que é muito boa, irmão. Meu Deus. É difícil você lidar com pessoa que vive te criticando, insatisfeito, que vive devendo. Meu Deus. Mas Davi ele teve que se juntar a essas pessoas porque era o treinamento dele. Às vezes você não pede, mulheres, para Deus te dar paciência. Não. Não, eu peço. Eu peço pra não dar força. Sabedoria. Aí quando Deus está te testando para te dar sabedoria com teu marido, você fala assim, ih, Deus, quebra esse vaso, reconstrói, Senhor. Então preste atenção, Davi, ele atrai o quê? Aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens se tornam o exército de Davi. Só que preste atenção, Davi ele ainda não era rei, amém? Davi ele está dentro da caverna de Adulão. A Bíblia vai dizer que Saul ele entra para fazer sei lá o quê. Entra para fazer suas necessidades, se calhar. Chega lá, ele vai e faz. Davi ele vendo a possibilidade de matar Saul, ele não mata. Meu Deus. Aí você fala assim, ah pastor, se fosse eu, a espada já estava aqui, pastor. Era só assim, ó. Já era. Quem matou Saul? Não sei. Tá dentro da caverna? Não sei. A Bíblia vai dizer que quando ele só corta a orla, irmão, da veste de Saul, ele fica desesperado. É como se o coração de Davi fizesse assim, ó. Porque vem como se fosse a memória que quando Saul arrancou a parte da veste de Samuel. Você está entendendo o que eu estou falando? Falaram os exércitos, olha só a mente da pessoa que andava com Davi. Senhor, Deus te entregou, mata ele. Te entregou Davi? Não. Ai de mim. Meu Deus. Tocar no ungido do Senhor. Aleluia. Desviado, mas foi ungido. Meu Deus. Longe, mas foi ungido. Irmão, posso te dar um conselho? Não mata essas pessoas, não. Meu Deus. Traz de volta ela. Não mata essas pessoas que um dia o Senhor consagrou, não, irmão. Restaura a vida dessas pessoas. Aleluia. Cuida da vida dessas pessoas. Muda a vida dessas pessoas. Sabe por quê? Porque Davi era como uma tipologia de Cristo. Um dia você foi dessa forma para ele. Endividado. Passou até hoje. Endividado. Insatisfeito. Cheio de problemas. Reclamão. Escravizado no pecado. Oh, meu Deus. Aí Jesus falou o quê? Vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido. Ah, glória a Deus. E aí ele te lavou. Aleluia. Te limpou. Glória a Deus. E você está aqui nessa manhã. Aleluia. Então não despreza essas pessoas não, irmão. Traz para perto, traz para próximo. O Senhor está fazendo com que a gente venha pegar essas pessoas. Ah, pastor, lembra dessa pessoa? Ela um dia cantou, um dia ela pregou, um dia ela estava isso, um dia estava aquilo, um dia ela está para voltar a ser. Mas isso depende daquilo que sai da sua boca. Isso depende daquilo que você vai profetizar, irmão. Escuta, Davi ele está tão fugitivo, que Saul ele fica tão doido que ele manda matar os sacerdotes.
Ele manda ir na terra lá e mandar matar os sacerdotes. Quando ele manda matar os sacerdotes, existia um homem chamado Abiatar. Sabe o que Abiatar faz? Ele pega o colete sacerdotal e vai também para o exército de Davi. Ele guarda uma coisa muito importante, que é o colete sacerdotal. Ele leva até Davi. E Davi, quando está fugindo, Davi ele come do pão da presença. Davi também acho que começou. Ele come do pão da presença. Quem pode comer do pão da presença? Só alguém segundo o coração dele. Meu Deus. Só alguém vindo dele. Por isso que hoje você come do pão da presença. Eu vou repetir para você entender. Só alguém vindo dele pode comer do pão da presença. Por isso que você come do pão da presença. Quando, pastor? Fala quando? Fazei em memória de mim. Você não está entendendo o que eu estou falando? O privilégio que nós temos. Davi ele vai mandar, Saul ele manda matar todos os sacerdotes. E matam todos os sacerdotes. Davi ainda fugindo. Presta atenção. Davi ainda fugindo. Ele sobe para o alto da colina e vê os sacerdotes, vê os soldados de Saul dormindo. Davi, ele desce, a Bíblia vai dizer que o Senhor fez cair um profundo sono. Todos eles. Olha só como Deus é. Deus podia entregar na mão de Davi. Na verdade, Deus entregou na mão de Davi. Mas Davi não executou o que talvez Saul faria. Posicionamento nobre e íntegro. De que? Eu não me comporto como ele. Eu não vou dar processo para assumir o reino. Eu não vou lá etapa para ficar no lugar de Saul. Eu não vou dar um jeitinho para eu ganhar essa posição aqui. Eu não vou dar um jeitinho para eu assumir esse cargo aqui. Não. Eu vou esperar o meu tempo. Eu vou profetizar sobre a sua vida. O Senhor tem um tempo para você. Irmão, tá apertado, tá doendo, tá chorando. Calma, você tá no centro da vontade dele. Mas o Senhor tem um tempo para ele fazer com que a sua vida faça assim, ó. Ou sua vida vai mudar em todas as áreas, ou ele te leva logo, leva a igreja toda, não é? Pelos sinais que o mundo está passando, irmão. É capaz de Jesus estar voltando, irmão. E eu vou falar um negócio para você. Viva um dia após o outro, como se Jesus voltasse. Porque ele está correndo, irmão. O negócio está começando a ficar perigoso. Então, escuta, nações se voltando contra nações. Como nos dias de Noé. Como é que é os dias de Noé, pastor? Dado em casamento, um monte de coisa, um monte de prostituição, um monte de coisa. Então escuta o que está acontecendo no mundo. Escuta, o Senhor está à porta. Então preste atenção, quando Davi ele faz isso, Davi ele se olha lá de cima, Davi vê que eles caem no profundo sono, Davi desce, pega as espadas e leva Davi lá de cima. Abner, não é você o comandante mais poderoso do exército de Saul? Você não protegeu o teu... Davi era abusado também, né? Você não protegeu o teu rei? Aqui, o Senhor hoje me entregou ele o Senhor entregou vocês na minha mão. Mas Davi não mataria Saul. Davi esperaria o tempo dele. A Bíblia vai dizer que a perseguição de Saul foi tão grande, aí agora eu começo a ministrar em 1 minuto. Foi tão grande, não sei se eu termino esse domingo, acho que vou terminar no domingo que vem. Foi tão grande, que presta atenção, Davi ele vai começar a fugir. E agora ele vai para um território filisteu. Ele vai até o rei Aquis, que é o rei dos filisteus. Quando ele chega no rei Aquis, Davi, primeiro ponto que ele faz, ele se finge de louco. Davi ele se finge de louco. Aí o rei fala assim: esse aí tá doidão. Deixa ele, maluco. Deixa ele por aí. E aí Davi agora ele vai se infiltrar e ele vai estar vivendo com os filisteus. Em 1 Samuel, no capítulo 27, irmão, a Bíblia vai dizer que Davi ele vive no território filisteu por 1 ano e 4 meses. Quem eram os maiores inimigos dos filisteus? De Israel? Os filisteus. Era o maior inimigo de Israel, era os filisteus. Aonde Davi estava? Os filisteus. Sabe por quê? Porque era um lugar mais seguro para Davi. Só que eu não entendo que é o lugar mais seguro no território inimigo, não. Por isso que
Por isso que Davi ele vai dizer: mais vale um dia em teus átrios do que 1000. Vou repetir: mais vale um dia nos seus átrios do que 1000 lá fora. Sabe por quê? O lugar mais seguro do mundo é no centro da vontade de Deus. Escuta no que eu estou falando aqui. Você pode ir para o lugar mais perigoso dessa terra. Não sei qual é o lugar mais perigoso dessa terra. O Senhor pode te levar para lá. Mas lá ainda vai ser o lugar mais seguro do mundo. Amém. Eu acredito que seja Belfor Roxo, Taurinho. Escuta. O Senhor vai te tornar, irmão, seguro. Sabe por quê? Porque a tua segurança não está em carros e em cavalos. Aleluia. A tua segurança está em Cristo. Está em Deus. Então o Senhor ele pode te colocar em qualquer lugar, mesmo que você esteja num território que não é seu, como na Babilônia, como no outro lugar, como dentro de um território filisteu. O Senhor está contigo. Você precisa entender isso. Se esse lugar é perigoso, mas o Senhor está contigo, ele se torna seguro. Aleluia. O lugar pode ser o pior lugar, mas para você não é, porque você está no centro da vontade dele. Eu vou declarar algo poderoso sobre a sua vida, irmão, e hoje o Senhor está te trazendo para o centro da vontade dele. Eu vou te dizer uma coisa: o centro da vontade de Deus, ele não é totalmente confortável, ele é desconfortável. Sabe por quê? Porque ele vai exigir com que você seja vigilante. Amém, Senhor. Irmão, meu momento mais de alerta que eu tenho é quando está indo tudo muito bem. Eu falo assim, uma vez eu olhei assim e falei assim, caramba, olhei para a Natália e falei assim, caraca, a igreja está bem, está tudo muito bem. Tem um negócio estranho. Vamos procurar saber o que é. A gente vai para onde? Para o jejum e para a oração. Aí aquilo que está em oculto o Senhor traz. Porque que não é que está tudo tranquilo, é porque existe uma falsa paz. E essa falsa paz, ela tenta entrar na nossa vida o tempo inteiro para te deixar confortável. Davi, ele estava num território filisteu, e eu quero que você entenda aqui uma coisa, é que o rei filisteu, ele gostou de Davi. Sabe por quê? Porque Davi ia para a guerra com eles. Olha só que coisa, Davi, judeu, hebreu, está entrando na guerra junto com os filisteus. O que Davi está fazendo nessa guerra? Era a guerra dele. Davi ia para a guerra por nome de Aquis, o rei dos filisteus. Davi voltava vitorioso. Mas por que Davi ia para a guerra? Não era para ele ir, mas ele ia. Ele começou a ganhar status dentro do território filisteu. O rei Aquis se apaixonou por Davi. O rei Aquis quis que Davi ficasse ali com ele. Até um ponto que o rei fala assim, Davi, você vai para a guerra comigo. Nesse ponto existe um parênteses muito grande, é que Saul, lembra de Saul? Você já tinha esquecido de Saul? Não, né? Sabe o que Saul faz? Ele vai consultar uma feiticeira. E é ordem do Senhor que não faça isso. E o próprio Saul mandou matar um monte de quem fazia feitiçaria. E agora ele vai procurar uma feiticeira. Por quê? Porque está desviado, irmão. Quando uma pessoa está totalmente longe de Deus, ela procura qualquer lugar para se satisfazer. Até aquilo que um dia o Senhor te tirou. Meu Deus. Você vai voltar lá. Lembra de Pedro? Pedro não vai mais pescar. Pedro voltou a pescar. Por quê? Porque queria voltar a fazer o que dava satisfação a ele, dava alegria, dava prazer. E o Senhor te tirou dali, é para você não voltar mais. Escuta no que eu estou falando para você. Não volte da onde Deus te tirou. Porque pode ser muito pior da primeira vez que você esteve lá. Meu Deus. Saul, ele vai lá. Saul, ele vai escondido. Vai na feiticeira. Feiticeira, faz um favor, faça subir alguém. Feiticeira, quem que você quer que eu suba? Samuel. Ela já sabia que era Saul. Ela falou assim, ó, jure pelo nome do Senhor que você não vai me matar. Porque você mandou matar todos aí pela frente, feiticeira. Não vai me matar. Não vou matar. Aí ela faz subir o Samuel. Muita gente fala, não acredito que no espírito de Samuel. Voltou a acreditar nada, irmão. Pô, pelo amor de Deus. Volta a subir, Samuel. Eu te dou alguns pontos para te falar que é mentira. Samuel vem. Não é Samuel, tá, irmão? Aí a mulher fala como se fosse Samuel. Saul, o que você me trouxeste dos mortos? Olha só. Não, é porque aí o senhor pode restaurar. Eu queria que o senhor me perdoasse, que não sei o que, não sei o que lá. Samuel, através da feiticeira, Saul, te digo hoje, que hoje mesmo você cairá a espada. Não caiu.
Todos os seus filhos morrerão. Não morreu. Porque depois que Saul morre, quem assume do trono é o Isbosete, é um dos filhos de Saul. Ele assume o trono antes de Davi assumir o trono. Então ela mentiu para Saul de novo. Saul saiu de lá acreditando que era uma feiticeira. A feiticeira tinha ajudado ele. Mas não era, irmão. Saul, ele estava perdido. Ele estava longe. Enquanto isso, Davi estava entrando numa guerra que não era dele. Davi estava num momento que não era dele. Ele falou para o rei: rei, eu posso viver com você? Me dá um pedaço de terra. O rei vai lá e dá uma terra chamada lá em terra Ziglag. Davi, ele tinha aproximadamente 600 homens com ele. Só para um guerreiro, um comandante, tinha só 600 homens. Mais as mulheres e os filhos. E os filhos de todo mundo estavam lá com ele, naquela cidade. Escuta, o rei Aquis fala: Davi, bora, hoje tu vai entrar na guerra comigo. Ele chama Davi. Em 1 Samuel no 28, ele vai para a guerra. Davi, ele vai, junta toda a tropa, sai de Ziglag e vai. Chega no meio da guerra, um dos homens, no capítulo já 29, fala assim: Senhor, o que esse hebreu está fazendo no meio de nós? Ele vai entrar na guerra. E escuta, o povo, Davi, estava indo em guerra contra Israel. Os filisteus estavam indo em guerra contra quem? Israel. Deus falou. Os homens falaram: o rei, o que esse hebreu está fazendo no meio de nós? Manda ele embora. Ele é capaz de voltar a cabeça e se voltar contra nós no meio da guerra. Aí já era. Porque sabe como esse homem é. Davi deixou Ziglag o quê? Sozinha, desamparada, só com as mulheres, só com os filhos. Mas sabe por quê? Fala assim: por quê, pastor? Por quê, pastor? Porque Davi, ele se acostumou em viver em território filisteu. Meu Deus. Eu vou ir muito profundo na sua administração para o seu coração. Você está numa zona de conforto onde você está acostumado já. E cuidado, não é aí que o Senhor quer que você esteja. Quando você está nessa zona de conforto, muito tranquilo, parecendo que está tudo muito bem, alguém da sua casa ou alguma coisa da sua vida está sendo atacado. Meu Deus. Davi não era para viver em território filisteu, mas ele se acostumou. Por quê? Fala assim: por quê, pastor? Por quê, pastor? Não estava entrando em guerra. Saul não estava mais perseguindo ele, porque a Bíblia vai dizer que Saul parou de perseguir Davi. Não estava mais perseguindo ele. Ele estava confortável. O rei tinha um apreço do rei. Estava muito tranquilo. Mas no céu não. O Senhor não queria que Davi ficasse ali. Por o Senhor não querer que Davi ficasse ali, Deus ia mover o céu de alguma forma. Escuta no que eu estou falando aqui. Algumas coisas na tua vida estão apertando, é porque o Senhor está movendo o céu para te tirar dessa posição. Algumas coisas estão dando errado na sua vida, é porque o Senhor está te tirando dessa posição. Ele quer que você se movimente. Ele não quer que você fique na sua zona de conforto, porque a zona de conforto é muito bom. A zona de conforto, ela não te faz você querer fazer nada, por isso que ela é um conforto. Mas o Senhor tem muita coisa para fazer através da sua vida, e Ele quer que você saia dessa posição. O Senhor quer restaurar alguma coisa dentro da sua casa, e Ele necessita que você saia dessa posição. Senão nunca vai ser transformado. Você vai sempre olhar e a situação vai ser sempre a mesma. Davi, sabe o que eu acredito, irmão, com todo o meu coração? A Bíblia não diz, mas eu acredito que quem deu liberdade para os amalequitas atacar Ziglag foi Deus. Fala assim: por quê, pastor? Por quê, pastor? Sabe por quê? Lembra quando nós lemos lá no Monte Êxodo? Quando o povo, quando Arão e Ur sobem junto com Moisés, um segura o braço, um de um lado, outro do outro. Enquanto quem está lá embaixo lutando, Josué, o exército, contra quem? Contra os amalequitas. Enquanto eles mantinham os braços abertos, o povo vencia. Quando o braço abaixava, o povo perecia, não era? Não perdia, não era? Só que aí no final desse texto a Bíblia vai dizer a seguinte coisa: e os amalequitas se tornaram inimigos de Deus para sempre. Se tornaram inimigos de Deus para sempre. Por que Deus permitiu que eles enfrentassem, eles atacassem e dominassem e destruíssem Ziglag? Porque o Senhor estava tirando Davi da zona de conforto. Escuta, nem todo ataque é para te matar. Nem todo ataque é para te destruir. Nem todo ataque é para você ficar tristinho num canto chorando. Nem todo ataque é para você ficar: meu Deus do céu, Deus não me ama mais. Não, tem ataque que o Senhor está te tirando da zona de conforto.
Escuta no que eu estou falando aqui. O Senhor está te tirando da zona de conforto. É só você identificar, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça. Ele está te movimentando, irmão. Escuta, eu acredito muito no que o Senhor está fazendo através da nossa vida, através dessa igreja. O Senhor está nos movimentando. Existem ataques que nós vamos enfrentar. É porque o Senhor está começando a nos tirar da zona de conforto. Aleluia. Existem ataques dentro da sua casa. É porque o Senhor está te tirando da sua zona de conforto. E você precisa entender isso. Enquanto Davi estava indo, Ziklag estava sendo atacado. Davi estava perdendo tudo. Estava perdendo a casa, a família, tudo. Estava sendo levado para o povo daquele lugar. O rei Aquis vira para Davi e fala assim: Davi, volte. O rei Aquis nem sabia o que estava acontecendo em Ziklag. Ele falou para Davi: Davi, é melhor você voltar. Eles não querem que você vá com a gente. Não é que eles não queriam, é que o céu já estava dando a direção para Davi. Se Deus tiver que usar, irmão, uma criança para falar contigo, Ele vai usar. Se Deus quiser usar uma criança, o teu filho dentro da sua casa para falar contigo, Deus vai usar. Você está entendendo? Mas se Deus também quiser usar alguma coisa no mundo para falar com você, Deus Ele vai usar. Eu quero que você entenda, por mais que o mundo não esteja ouvindo a voz de Deus, Ele está usando coisas em volta do mundo para que o povo venha escutar. Guerras, terremotos, enchentes. Se não consegue ouvir a voz de Deus audível, a natureza vai falar. Meu Deus. Porque a Bíblia ela vai dizer: se eles se calarem, as pedras clamarão. Se as pedras clamarão, o mar clama. Os pássaros adoram. E eu preciso que você entenda isso. O Senhor está te movimentando. Está dormindo. O Senhor está te movimentando. O Senhor está te tirando da zona de conforto. O Senhor não quer que você fique parado. Mas se Ele tiver que tacar, acontecer uma coisa dentro da sua família para fazer você se movimentar, Ele vai fazer. E por isso que você está aqui hoje. A Bíblia vai dizer que Davi ele volta. Eu vou terminar hoje, em nome de Jesus. Davi ele vai falar, a Bíblia vai dizer que Davi ele volta. Quando Davi volta, escuta, ele vê tudo destruído. Ziklag toda destruído. Sabe aquele texto que você gosta muito, que a Bíblia vai dizer, não é? O que adianta ganhar o mundo todo e perder? Davi estava querendo ganhar tudo e a sua casa estava sendo destruída. A casa não só dele, mas a casa dos deles estava sendo destruída. Por isso que a Bíblia ela também vai dizer: aquele que não cuide da sua casa é pior do que um descrente. Davi ele deixou tudo lá e foi para a guerra. Quando Davi volta, ele vê tudo destruído. Os soldados que estavam com Davi vê tudo destruído. As mulheres foram levadas, todos os bens foram levados. Mas sabe o que o Senhor faz? Ele protege. Porque geralmente quando esses homens entram na guerra, no campo de batalha que não é dele, eles matam. Eles o quê? Matam. E a Bíblia vai dizer que ninguém morreu. Eles não mataram ninguém, só foram levados. Escuta, o Senhor não... aquilo que está acontecendo na sua vida, em volta da sua vida, não vai morrer ninguém. Eu vou ser mais fundo para você. Eu quero declarar sobre a sua vida que não vai morrer ninguém. Nada vai morrer. O Senhor só está querendo te posicionar para você trazer de volta. Amém. O Senhor está te trazendo hoje um posicionamento para você trazer de volta. Quando Davi ele chega naquele local, ele vê aquilo tudo. A Bíblia vai dizer que os homens choram em voz alta, e Davi também. Por quê? Porque viu tudo aquilo que era deles indo embora. Viu tudo aquilo que eles amavam indo embora. Viu tudo aquilo que eles tinham prazer indo embora. Eles viram aquilo tudo, perdemos tudo. E agora, quem foi que nos atacou? Eles não sabiam quem atacou eles. Eles não sabiam por onde começar. Eles não sabiam o que fazer. A Bíblia vai dizer que eles choram em tão voz alta que eles até perderam as forças. A Bíblia vai dizer que os homens pensaram: vamos apedrejar Davi. Porque Davi ele era responsável por aqueles homens. Preste atenção. Você é responsável pela sua casa. Talvez seu filho que é pequenininho esteja aqui.
ou talvez esteja lá em cima, ou está aí na salinha. Mas você é responsável pela sua casa. Preste atenção no que eu estou falando aqui. Você é responsável, homem e mulher, vocês são responsáveis pela sua casa. Eu quero que você entenda algo aqui muito poderoso. Não deixe ela desprotegida. Meu Deus. Principalmente os homens que jogam a responsabilidade espiritual nas costas das mulheres. Para com isso. Assume a responsabilidade. Seja o sacerdote dentro da sua casa. Seja a pessoa forte dentro da sua casa. Davi, ele chora em voz alta. Davi tinha que tomar uma decisão. Por quê? Porque quem vetou de levar o povo para o território filisteu foi quem? Foi Davi. Agora Davi tinha que assumir. A Bíblia vai dizer, irmão, que Davi se fortaleceu no Senhor. Ele vai olhar assim e vai falar assim: traga o colete sacerdotal. Lembra do colete sacerdotal que Abiatar pegou e levou? Davi falou: pega o colete sacerdotal que eu vou consultar o Senhor. Existe uma outra versão que vai dizer a seguinte coisa: e Davi voltou para o Senhor. Se Davi voltou para o Senhor, é sinal que ele saiu. Se Davi voltou, é sinal que ele saiu. Meu irmão, a zona de conforto, ele faz você ficar longe da presença de Deus. Ah, pastor, é mentira. É verdade. Porque já não é mais a presença do Senhor que satisfaz a sua vida. São coisas e pessoas. E quando isso acontece, escuta, você está perdido. É melhor você voltar. E quantas pessoas dentro da igreja, dentro de igreja, não estão satisfeitas no Senhor? Muitas. Por quê? Porque elas estão satisfeitas em coisas e em pessoas. Se fulano de tal está aqui, eu não estou. Se fulano de tal vai para a igreja, eu não vou. Se fulano de tal faz isso, eu também não vou. Se fulano de tal falou mais grosso com fulano de tal, então eu não vou para a igreja não. Por que fulano de tal falou mais grosso com fulano de tal? Escuta, a salvação é individual. Meu Deus. Toma conta da sua vida. Já dizia o apóstolo Paulo, que cada um cuide da sua vida. Não sou eu, é o apóstolo Paulo. Tá vendo? Entendeu? Não vira um crente sabor. Gente! Sabor crente. Sabor vida com Deus. Não. Seja crente de verdade. Amém. Seja crente de verdade. Se tiver que entrar na guerra, entra. É um monte de coisinha que faz, meu irmão, que acontece dentro das coisas. Ah, não, por que você não vai orar? Por que você não vai jejuar? Ah, não, porque eu não tenho dinheiro na conta. Ô, toma vergonha na cara, pô. A tua vida está baseada nisso? É o apóstolo Paulo. Se eu tenho ou não, nada me impede de pregar o evangelho. É o apóstolo Paulo. Não sou. Se vocês vão me contribuir ou não, eu não vou deixar de pregar a palavra, o evangelho. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Olha só o que o apóstolo Paulo fala. Escuta aqui no que eu estou falando. Existe uma guerra que você precisa vencer. E você só vai vencer quando você sair dessa zona de conforto. O Senhor está doido para liberar, para você sair vitorioso dessa guerra com a bandeira assim, ó. E na bandeira está escrito Jesus, porque quem venceu foi Ele através de você. Então você precisa se movimentar. Davi, ele falou: e agora? Vou botar o colete sacerdotal. A Bíblia vai dizer que Davi, ele volta para o Senhor. Se ele voltou é porque ele estava longe, acostumado a viver em território filisteu. Vivia como um filisteu, falava como um filisteu, andava como um filisteu, ia para a guerra com os filisteus. Deus não permitiu que Davi fosse contra o próprio exército. Ele ia para a guerra contra Israel. O Senhor não permitiu que Davi voltasse contra a própria nação, porque logo na frente Davi seria rei dessa nação. Escuta, não entre em guerra que você não tem que entrar. A gente vê um monte de crente entrando em guerra que não tem que entrar. Eu cansei de ver pessoas falando assim: pastor, eu quero ser pastor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Eu não fui chamado para varrer a igreja, não. Meu chamado foi ser pastor. E pastor não varre a igreja, não? O pastor é a pessoa que mais tem que servir a igreja. Sabe por quê? Porque se não vier ninguém limpar para a igreja, a gente tem que vir. Se não tiver ninguém para abrir a porta, a gente tem que vir abrir a porta. Se não tiver ninguém para cantar, o Geraldo canta. Perfeito. Aí não. Que isso, gente?
Se não tiver ninguém no ministério de dança, seu Paulo dança. Dança, gatinho. O pastor tirou até bolores. Não foi? Cheio de alergia. Escuta. Preste atenção. A gente precisa entender aquilo que o Senhor nos chamou, irmão. Se é para proteger a tua casa, proteja a tua casa com todas as forças. O Senhor estava começando a movimentar o reinado de Davi. Agora só tenho meio segundo. O Senhor estava começando a movimentar o reinado de Davi. E para o Senhor começar a movimentar o reinado de Davi, Deus tinha que fazer alguma coisa. Primeiro, tirar Saul de cena. Davi já estava quase pronto. A Bíblia vai dizer que Davi, ele veste o quê? O colete sacerdotal. Davi, ele veste o colete sacerdotal. Ele vai consultar o Senhor. Ele vai falar assim: Deus, devo atacar? O Senhor: vai, Davi, ataque. Era como se Davi falasse a seguinte coisa: Senhor, quando o rei Aquis me chamou para ir para a guerra, eu não consultei o Senhor se era para eu ir ou não. Eu simplesmente fui. Maria, vocês sabem desse, Vai com as outras. não é? Às vezes eu estou falando uns ditados populares e pedindo para a Olivia completar. Rapaz, isso é cada coisa que você nem tem. Escuta, Maria vai com as outras. Davi falou a seguinte: Aquis falou, Davi vamos. Davi falou, vamos. Se Davi tivesse consultado o Senhor tinha bloqueado Davi. Não, Davi não vai. Mas ele não quis. Ele não quis, ele foi para a guerra. Chegou lá, ele voltou, viu tudo destruído. A Bíblia vai dizer, irmão, que Deus vai falar: Davi, pode atacar. Escuta, preste atenção. Davi, ele vai. Ele junta o pessoal. E aí, vamos, 600 homens vão para a guerra. Vamos enfrentar. Irmãos, os amalequitas eram muitos. Vamos para a guerra, vamos enfrentar, vamos atacar eles. Mas aonde que a gente vai? Não tem para onde ir. Mas Deus, ele traça tudo certinho. Tudo certinho. A Bíblia vai dizer que um homem foi deixado no meio do caminho. Ele era do exército dos amalequitas. Só que ele ficou doente e ficou jogado no meio do caminho. Davi, ele vem. O bom samaritano. Ele pega o homem e fala: da onde você vem? O homem fala: juro, Senhor. Jura pelo nome do Senhor que você não vai me matar. Não vou te matar. Me fala de onde você vem. Ele vai falar a seguinte coisa: eu vim de uma terra chamada Ziglag. Nós atacamos aquela terra e levamos tudo. Davi vai falar a seguinte coisa: você consegue me levar até eles? Tá. Davi alimentou ele. Davi fortaleceu ele e levou esse homem. Ponto. Existem coisas no meio do caminho da sua vida que o Senhor está te dando como estratégia para você vencer. Deus tem colocado pontos na sua vida, pessoas na sua vida, que essa pessoa está te levando em direção à sua vitória, a conquistar aquilo que você precisa conquistar. Eu sempre falo que você não veio para Vila Real à toa. Se você quisesse ir para outro lugar, você talvez iria para Porto, para Lisboa, para Braga. Por que você veio para Vila Real? Porque o Senhor te trouxe para cá para te esconder. Porque Ele quer te fortalecer. Ele está te forjando. Ele está te levantando. Ele está te preparando. Ele está curando feridas que você carregou por muito tempo. Por isso que você está aqui. Você talvez esteja aqui, nunca pensou: nunca vou entrar na igreja. Você entrou aqui hoje. E você está aqui na igreja aqui há tanto tempo. Não, decidi não entrar na igreja. Você está aqui há muito tempo. Sabe por quê? Porque é o lugar de igreja que o Senhor começa a forjar o nosso caráter. É o lugar da comunhão. É o lugar de próximo. É o lugar onde nós estamos vivendo. O Senhor está levantando. O Senhor está nos direcionando. E o Davi, ele pegou aquele homem e foi com ele. Ele era a estratégia de Davi para vencer. Escuta, eu vou profetizar algo na sua vida aqui hoje. Eu quero que você entenda. Eu quero que você receba. O Senhor está colocando estratégia hoje para você vencer. Glória a Deus, Senhor.
O Senhor vai te tirar da apostasia. Amém. O Senhor vai te tirar da frieza espiritual. Amém. O Senhor vai te tirar da depressão. Amém. O Senhor vai te tirar, irmão, da dependência emocional. Aleluia. O Senhor vai te tirar da opressão. O Senhor vai te tirar, irmão, de coisas que estão te satisfazendo mais do que a presença dele. Ele está te movimentando. Se coloca de pé. Agora só tem um segundo. Dá pra fazer muito o segundo. Não dá? Ainda mais no dele. Dele dá. Eu vou liberar vocês já, irmão, porque daqui a pouco tem o evento das mulheres, né? Glória a Deus. Aleluia. Senão vai chegar aqui à tarde e vai falar, pô, o pastor prega até 1 hora. Eu ainda não terminei. Escuta. Mas eu preciso que você entenda aqui. Davi, ele tomou uma posição. Ele vai com quantos homens? 600. Quantos? 600 homens. Ele tem que atravessar o ribeiro de Bessor. A Bíblia vai dizer que os 600 homens, irmão, muitos deles estão cansados. Não só fisicamente, irmão. Mas você imagina, preste atenção aqui comigo. Você imagina esse trajeto deles até o caminho dos amalequitas. Caraca, será que a gente vai encontrar nossa família? Porque até então a gente leu que não foi nada destruído, amém? Não foi nada destruído, amém? Mas será que no meio do caminho eles mataram alguém, fizeram alguma coisa? Eles não sabiam. Mas no meio do caminho eles estavam o quê? Cansados, pensativos, exaustos emocionalmente. Pegaram o ribeiro. A Bíblia vai dizer que muitos estavam cansados, irmão, que não conseguiram atravessar. 200 homens ficam. Aí você imagina, o exército já não é muito grande. Só vão com 400 agora. Mas você já leu, não é, irmão? Meu Deus. Que Deus não precisa de muito, Ele só precisa de 300. Aleluia. Glória a Deus. E mesmo assim eles não entraram em guerra. O Senhor entregou eles na mão do povo de Gideão. Eles vão para a guerra. Quando eles vão atravessar, fica 200, vão 400 com Davi. Eu imagino Davi, meu irmão, todo... Agora a gente vai dominar esse povo. Agora a gente vai saquear tudo deles. Mas só que o céu já sabia que os amalequitas eram inimigos de Deus para sempre. Eles chegam no território dos amalequitas. Eles estão observando os amalequitas. Sabe o que os amalequitas estão fazendo? Sabe o que eles estão fazendo? Você sabe? Ou não? Fala assim. Quem sabe fala, sei. Cheio. Sabe o que eles estão fazendo? Eles estão festejando com aquilo que não era deles. Eles estão celebrando com aquilo que não era deles. E Davi está observando. Posso trazer para a nossa vida aqui? Até quando você vai ficar observando Satanás celebrar com aquilo que é seu? Meu Deus. Ah, pastor, não acredito no diabo não, só acredito no bem. Pô, tá bom, hein? É a zona de conforto. Escuta, até quando você vai ficar observando, vendo que estão celebrando com aquilo que é seu? Satanás brincando com tudo. Meu Deus. Com a sua casa, com o seu casamento, com seus filhos. Meu Deus. Com aquilo que é seu por direito. Até quando você vai ficar observando isso? Se a Bíblia, a minha Bíblia vai dizer que a ele foi dada toda a autoridade. Aleluia. Se a minha Bíblia diz que a ele foi dado toda a autoridade, tudo, eu sou filho também.
Eu sou irmão e eu recebo herança. Se a dele foi dado autoridade, Jesus ele vai dizer: vou subir aos céus, enviarei o Consolador. Não saiam de Jerusalém até que sejam revestidos do Espírito. Se um dia Jesus levou, o Pai derramou sobre nós. Amém. Se um dia Jesus levou, Ele também revestiu a gente de autoridade. Escuta aquilo que eu vou falar para você. O Senhor nessa manhã, Ele está pedindo para você resgatar tudo aquilo que Satanás está brincando. Aleluia. O seu sorriso, a sua alegria, a sua felicidade, o seu prazer, ele está tudo na mão dele. Hoje ele cai por terra. Aleluia. Hoje toda ação maligna cai por terra, porque tudo aquilo que é seu ou era seu, hoje vai tornar seu. Glória a Deus, Senhor. Hoje Deus está... Eu vou profetizar, irmão. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Hoje o céu vai destravar tudo no mundo espiritual. Aleluia. Você que tinha problemas emocionais do passado, o Senhor vai jogar por terra hoje. Glória a Deus. Você que tinha problema do passado e carrega até agora, o Senhor está jogando por terra hoje. Aleluia. Só que presta atenção. Davi ele vai atacar. Quando Davi vai atacar, a Bíblia ela vai relatar que eles esperam. Davi chega à noite, irmão. Davi, Lucas, vê ele celebrando com aquilo que era dele. Só que Davi deve ter pensado: e agora? A gente ataca ou não ataca? É hora de atacar ou não é hora de atacar? Sentimento dos soldados. Ficaram a noite inteira observando os amalequitas celebrar com o que era deles. Você teria coragem? Você teria coragem? Responde, seja sincero, você teria coragem? Não. Claro que teria, você está celebrando, está observando até hoje. E não se posicionou para tomar aquilo que é seu? Meu Deus. Davi está observando. A Bíblia vai dizer que conhece o amanhecer. Davi ele começa a atacar. Se Davi ele começa no amanhecer, eu entendo pelo salmista que ele vai dizer a seguinte coisa: o choro Pode durar uma noite inteira. mas a alegria. Vem amanhã. Será que nessa época Davi escreveu esse salmo? O choro durou uma noite inteira, mas a alegria ela vem agora. Aleluia. E graças a Deus nós ainda estamos pela manhã. Aleluia. Então o teu choro durou até agora, porque a partir de hoje, nesse exato dia, nesse exato momento, a alegria está voltando. Aleluia. A alegria vai Glória voltar a para sua Deus, casa. Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Davi recuperou nada. Não. Davi perdeu tudo. Não. Ele fez o quê? Recuperou. Então hoje eu quero profetizar sobre a sua vida que é manhã de você recuperar tudo. Tudo. A alegria de estar na presença do Senhor, a alegria da sua casa. Se tem alguém da sua família perdido hoje, o Senhor vai encontrar essa pessoa. Eu quero declarar, irmão, você tem poder, autoridade para profetizar, irmão. Feche os seus olhos e começa a visualizar aquilo que você perdeu e você recuperando. Existe um Deus no céu que a letra no papel não pode escrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu
filhas, seus bens, nada ficou. O quê? Nada. E ainda mais, Davi ainda levou os despojos dos amalequitas. Não só, tinha um jarro aqui, não só ele pegou o que era dele, mas ele saqueou também o inimigo. Irmão, eu só vou passar o azeite na sua mão. Eu não vou ficar orando o tempo todo, eu não tenho tempo agora. Mas eu queria só quem quer. Você não é obrigado. Só quem tem desejo, vem aqui à frente, irmão, que eu vou profetizar sobre a sua vida. E quem tem necessidade, que faça com que o Senhor faça, que traga de volta, irmão, alguma coisa que você perdeu. Aleluia, Jesus. Às vezes não é nada material. O problema é que a gente se aprende muita coisa material. E às vezes não é nem material. Pode continuar cantando essa música aí que eu gostei. Hoje o negócio tá meio assembleia. Oh, glória, Jesus. O negócio tá... Existe um Deus no céu, na letra, no papel, não pode descrever. Conforme eu vou passar o azeite, você vai voltar pro seu lugar, tá, irmão? Não dá pra imaginar, não dá pra comparar o seu grande poder. Ele faz o que ele quer, soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar, vence a luta e faz cansar o inimigo. Deus de vida, de vitória, Deus de paz, glória, Irmão, presta atenção. Eu acredito que quando o pecador se arrepende, a festa é no céu. Vem cá, Lucas, vem cá. E hoje ele quer voltar para Jesus. Jeová, diga isso. Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová, vai mudar a sua história hoje aqui. Você pode
Eu apresento a vida dos seus filhos. Eu não sei como está o coração dos seus filhos. Mas eu quero declarar, Pai, que há um tempo do Senhor para todas as coisas. E se essa pessoa, ó Deus, um dia ela se entristeceu, se magoou, ficou triste, porque as coisas não aconteceram do jeito dela. Mas eu quero declarar algo sobre a vida delas, ó Pai, que o Senhor está tirando ela da zona do conforto. O Senhor está movimentando os céus. O Senhor movimentou a terra para que pudesse chamar a atenção dessa pessoa. E hoje ela não veio aqui à toa, em vão, para ouvir essa palavra. Nada é em vão, e a tua palavra diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então as pessoas que entraram aqui foram pessoas que o Senhor selecionou para receber essa palavra. Então eu quero liberar, Pai, que essa palavra possa penetrar no coração de cada um. E eu declaro nessa manhã que chegou o tempo de você recuperar tudo. Aleluia! Tudo. Segura na mão do teu irmão e fala assim: esse é o tempo de recuperar tudo. Aleluia. Amém? Amém? Parei, irmão. Acabei o... 3 minutos certinho. Acabou os 3 minutos. Deu certinho. Deu certinho, viu? Que coisa! Eu gosto dessa. É porque tem tudo mistura, né? Carioca é meio. O pessoal ali do norte. Deu certinho! Cadê a Esther? Oh, meu Deus, ela também deu certinho, deu certinho. Amém? Separa a sua oferta. Separa a sua oferta. Pode sentar, separa seu dízimo, sua oferta. Não precisa cantar, não, que eu vou liberar o pessoal. Neném. Separa a sua oferta, irmão, seu dízimo. Queria que você ajudasse essa obra, irmão. Você está vendo os nossos trabalhos. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês. Que esse mês, irmão, vamos ver se a gente coloca, como eu falei, na rua essas coisas aí todas. Amém. O Beto vai me ajudar. E a Inês. Sempre, né, Inês? Sempre o Beto, a Inês. Vocês foram enviados de Deus, Wagner. Aleluia! Para fazer com que essas coisas também acontecessem. Eu acredito muito nisso. Então separa a sua oferta, você que vai fazer por Amway, faz por Amway. Libera aí a oferta ao Senhor. Vou liberar a minha aqui também, que é importante. Então lembra, o compromisso que eu fiz aqui com vocês, pastor, eu quero livros acadêmicos para estudo. Eu estou assumindo esse compromisso. Você vai ter 1%. Você vai ter 1% de desconto. Pô, viu como vocês não são satisfeitos? Até com 1%? Que isso, irmão? Aí esses dias a Maia até tava brincando, né, Maia? Pastor, parcela aí. Falei, não, vai ter dias que vocês não vão parcelar. Vocês vão pagar tudo à vista. Amém. Tem gente que não crê, não. Deixa eles. Eu creio! Deixa eles, irmão. Ô, bonitão. 4 horas. Sim, senhora. Amém? Bom, antes de eu terminar, né? Também tem um jovenzinho aí que fez aniversário e já assumiu. O dançarino, cadê ele? Cadê o seu Paulo? Tá na cantina, pessoal. Manda ele vir, ué. Não? Escuta. Cadê as mulheres dessa casa aí? Vocês têm compromisso que horas? Hã? Ah, tá. Tadinha, assustou a criança, meu Deus. Irmão, também todas as mulheres aí, feliz Dia das Mulheres, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Na verdade, o dia de vocês é todos os dias, não é? Caraca, arrumei um problema para quem é casado, não é? Marido, leva sua mulher para almoçar. Leve para almoçar sua mulher, leve ela para comprar uma roupa. Passa na livraria também ali, ó, tem coisa de mulher. Amém? Você já ofertou, já dizimou? Vamos orar? Estende suas mãos para cá. Deus, em nome de Jesus, nós queremos apresentar os nossos dízimos, as nossas ofertas, que o Senhor possa receber como um sacrifício ao Senhor. Que o Senhor venha encher os celeiros, que sejam cheios, ó Pai. Quem tem negócio próprio, o Senhor vai fazer prosperar 100 vezes mais. Nós declaramos em nome de Jesus. Irmão, quem está nos visitando pela primeira vez, levanta suas mãos.
Que Deus abençoe. Seja bem-vindo. Que Deus abençoe também ali. Deus abençoe. Sejam bem-vindos, tá? Eu vou para a porta para cumprimentar vocês. Irmão, essa semana teve um jovem aí que fez aniversário. Diz ele que ele é dançarino. O seu Paulo. Vem cá, seu Paulo. Quem conhece o seu Paulo sabe, né, irmão? Entrou, ganhou uma balinha. Ele tá proibido de dar balinha pra Olívia. Sente sua mão pra cá, senão depois cai uma. Só tem duas, tá? Não. Já vai se preparando pro próximo evento pra tu levar a balinha. Né? A pessoa fala, pô, que segurança é esse que dá balinha? Melhor explicar outra. Se coloca de pé. Melhor essa bala que a outra. Sente suas mãos, Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida do seu filho em tuas mãos. O Senhor venha abençoar a vida dele, ó Deus, que o Senhor venha dar vida, acrescente os dias na terra. Ó Deus, dá prosperidade em todas as áreas, abre as portas e as comportas do céu. Nós abençoamos a vida do teu filho, a igreja diz: amém. 1, 2, 3 e... Conferência das mulheres às 4 horas. Não é 5, nem 6 e nem 7, é 4 horas. E tem cantina lá hoje fora. Sente suas mãos. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja que aguarda a sua vida, e todos dizem amém.